Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Muito bem. Bom, nós estamos na série de mensagens sobre Atos, né? Atos do Espírito Santo, lições práticas para a igreja de hoje. É um trocadilho, né? Porque alguns estudiosos falam sobre o nome do livro, todo mundo sabe que é Atos dos Apóstolos, a gente não cometeu nenhuma heresia, não foi nenhum erro, não foi estrategicamente pensado. Porque a gente vê muita ação do Espírito Santo no livro de Atos, e aí a gente trouxe esse título para a mensagem, a igreja, né? Os pastores trouxeram esse título para a mensagem. E aí, agora pela manhã, nós estudamos com o seminarista Rafael, o capítulo 5 de Atos, um texto emblemático, Ananias e Safira, que aprontaram, fizeram algo que não agradou a Deus, porque tinham a cobiça no seu coração. Eles não enganaram a si próprios, eles enganaram o Espírito de Deus, eles enganaram o próprio Deus. E aqui hoje à noite nós vamos aprender, nós vamos acompanhar um pouco de Atos 6. Aqui é um texto também muito conhecido, os irmãos vão ver, esse texto é muito exposto nas igrejas como um texto que baseia o ministério de diaconato. Então, aqui, essa ideia é baseada nessa perícope, nesse trecho bíblico. Só que quando a gente lê Atos 6, de 1 a 7, que é o trecho que a gente vai ler, a gente percebe duas coisas que são pontos basilares no que se refere ao diaconato. Só que esses pontos basilares servem para o diaconato, mas não só. Eles devem servir para nós, cristãos, como um todo. Esses pontos são serviço e influência. E aí eu vou explicar por quê. No momento missionário, a gente viu os irmãos que estão servindo lá no Quênia, e uma coisa que a irmã trouxe, que ficou martelando o meu coração, é a questão da igreja relevante. Imagina só, um país tomado pelo muçulmano, pela fé muçulmana, né, pela fé islâmica, também por outras coisas, o sincretismo que nasce ali naquela região. A igreja tem feito a diferença naquela comunidade. E nós, como cristãos, somos chamados para fazer a diferença também. Então, nós somos chamados para servir e para influenciar. Mostrar o quanto o evangelho é relevante. E aí eu trago, como jornalista, né, uma pesquisa para abrir essa mensagem aqui. Teve uma pesquisa que foi realizada pela Mind Miners, que é uma grande empresa de pesquisa, tecnologia e inteligência no meio digital, que contou com a participação de 3.200 pessoas. E essa pesquisa buscou mapear quais são as principais características de influência na sociedade brasileira atual. 59% das pessoas que participaram da pesquisa disseram que elas são influenciadas pela relevância da mensagem. Olha só, pela relevância da mensagem. Talvez você esteja nesse grupo e a gente muitas vezes tem a oportunidade de dar essa mensagem que é relevante e a gente não sabe aproveitar essa oportunidade. Para 61% das pessoas que responderam essa pergunta, a confiança na pessoa é um aspecto muito relevante. Ou seja, essa pessoa conhece a pessoa, conhece o testemunho dela, sabe qual é o legado, a vida dela. Então, esses aspectos já nos dão uma direção do que o crente, do que a pessoa que nasceu de novo em Cristo tem de responsabilidade para viver o evangelho. É por isso que a gente não pode deixar passar algumas oportunidades que nos são dadas por Deus no nosso dia a dia. Todos os dias nós acordamos, nós levantamos das nossas camas e nós saímos para um campo missionário. Todos os dias. Mesmo na sua família, que já é tomado de crente, de berço, ali também é um universo missionário. Sabe por quê? Porque hoje em dia a gente tem visto, infelizmente, o quanto a igreja precisa ser reevangelizada. Porque muitas pessoas aí têm ideias totalmente deturpadas do que é o evangelho. E pasmem, recentemente eu escrevi um artigo que no meio evangélico norte-americano as pessoas acham que o Espírito Santo é só uma força. Quando nós sabemos que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. É o próprio Deus.
mas para eles, para muitos deles, o Espírito Santo é só uma força. É como se está no mesmo patamar do que uma mensagem que ele lê num horóscopo. Porque muitas pessoas acreditam que aquela mensagem de horóscopo é também uma força. E induz para a realidade dela naquele dia específico da previsão. E é por isso que essa palavra, na atualidade, ela precisa nos chocar, nos trazer uma revelação. Uma revelação do próprio Deus, à luz das Escrituras. Quando a gente lê Atos, e aí a gente fala sempre da igreja primitiva, eu prefiro chamar da igreja do primeiro século, porque ali nós temos lições de fato muito práticas para a gente hoje. Porque as pessoas falam, olha, era uma igreja apaixonante, né? Tem todo o amor por aquela igreja, e de fato aquela igreja tinha méritos, mas aquela igreja também tinha problemas. A gente viu hoje isso com Ananias e Safira, e a gente vê aqui também com essa questão que está em Atos 6, que nós vamos ler aqui, porque o texto começa falando de um problema que havia entre as viúvas de fala hebraica e as viúvas de fala grega. E isso estava prejudicando um ponto central na realidade daquela igreja. Ou seja, estava afetando o exercício dinâmico mesmo, a questão orgânica daquela igreja. E aí a gente vai ler para poder aprender um pouco mais. Vamos lá? Atos 6, de 1 a 7, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, fala conosco, Pai, que a Tua mensagem encha os nossos corações e que Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê compreensão da Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto me faz muita referência, pessoal, com a passagem em que Moisés está lá no deserto e está sofrendo com o povo, né? Toda a rebeldia e todo aquele dilema que Moisés enfrentou com o povo no deserto. E aparece o sogro dele, Jetro, e fala assim: olha, você não está conduzindo com sabedoria esse povo. Você precisa repensar a forma como você lida com isso. Aqui eu entendo que o princípio é o mesmo. Houve um despertar para que houvesse uma mudança na forma como aquele corpo de Cristo funcionava. Muitas pessoas pensam, então, naquela igreja do primeiro século de forma romântica, mas a gente precisa pensar essa igreja trazendo para a realidade de hoje de uma forma muito prática. Aquele grupo crescia, e a gente vê muitas igrejas crescendo, mas aquela igreja crescia também com as reclamações. Alguns deles que tinham sido testemunhas oculares do próprio Cristo naquele tempo, gastavam o seu tempo para reclamar e exigir seus supostos direitos. É isso. Muitas pessoas exigiam seus supostos direitos. E a gente vê por aí uma guerra entre denominações, entre irmãos, entre ideias e correntes teológicas,
pessoas que gritam, querem que sua voz fique mais alta, sobressaia em relação às suas ideias e seus dogmas, e perdem tempo para fazer o que realmente importa. Essas pessoas deveriam estar fazendo o que realmente importa, mas estão perdendo tempo precioso. O texto traz, então, o que foi o ponto de discussão, a distribuição de alimentos às viúvas, tanto as de fala hebraica quanto as de fala grega. Naquela época, é importante a gente ressaltar, né? Não havia nenhum programa de assistência social, não havia Bolsa Família para aquela época, as pessoas não tinham esse tipo de assessoria. As mulheres, principalmente as viúvas, elas viviam marginalizadas, elas viviam à margem da sociedade. A gente vê isso, por exemplo, num texto muito conhecido, que é o texto lá de Lucas 7, quando Jesus encontra o cortejo da viúva de Naim, lá, do filho da viúva de Naim. E aquele texto fala muito ao meu coração, porque em dado momento o relato bíblico diz assim: Jesus teve compaixão. Porque Jesus não viu só aquele garoto, o corpo daquele garoto ali naquele cortejo fúnebre. Jesus teve uma visão de como seria a vida daquela mulher, sem um marido e sem nenhuma figura masculina, numa sociedade extremamente machista e que cerceava o direito daquela mulher. Aquela mulher não tinha futuro. E Jesus fez que aquele menino fosse trazido de volta à vida, para que ela pudesse ser, de alguma forma, apoiada. É nesse contexto que a gente precisa entender esse ponto. Aquelas mulheres estavam... essa comunidade era o único ponto de assistência que aquelas mulheres tinham. A gente precisa saber que essa discussão ganhou tanta repercussão que os 12 discípulos decidiram se reunir para colocar os pingos, de fato, nos is. O povo decidiu cobrá-los por uma atividade que, se eles tivessem que assumir, eles perderiam tempo. Porque eles não foram separados por Deus. E isso não quer dizer que aquela atividade não fosse importante, mas eles não foram separados por Deus para distribuir alimento. Eles foram separados por Deus para compartilhar a mensagem, o ensino. E é por isso que a gente precisa olhar para esse nosso contexto cristão evangélico de muitas igrejas que têm obras assistenciais, e não há problema em ter obras assistenciais. Essas obras precisam acontecer. A igreja cristã evangélica é um dos grandes agentes sociais do Brasil atual. Se você observar, grandes projetos de transformação social passam pelo berço evangélico. Cito a Cristolândia, por exemplo, um grande projeto de transformação de vidas que não tem 1 centavo de apoio governamental. É a igreja que faz, que organiza. E quantas igrejas têm projetos semelhantes, ou projetos de segurança alimentar, de dignidade, de apoio à mulher vítima de violência, entre outras iniciativas. Esses projetos, essa ação social é importante, ela deve acontecer, mas a gente não pode esquecer que a igreja não é uma ONG. Igreja é igreja. A igreja precisa pregar o evangelho. A igreja é lugar para adorar a Deus e para compartilhar a mensagem dele. Na nossa realidade, a gente vê muitas pessoas que servem nos cultos e em diversas áreas da igreja. E quando a gente vê uma igreja viva, uma igreja ativa, a gente fica muito feliz das pessoas servindo, das pessoas entendendo qual é o papel delas dentro do organismo vivo que é a igreja. Só que a gente precisa entender também que, dentro da realidade da igreja, e a gente observa isso à luz do texto, que alguns problemas surgirão para impedir ou tentar impedir que você cumpra o seu chamado. Um problema aqui, que não era um problema menor, não era um problema que poderia ser ignorado, ele teria que ser observado, suprido,
mas que se levantou aqui era a questão do alimento. Só que vários outros problemas e várias outras circunstâncias vão surgir e as pessoas vão desanimar. Muitas vezes os irmãos desanimam. E aí alguns, para que o abatimento não recaia sobre os seus ombros, o que essas pessoas costumam fazer? Elas costumam ligar o piloto automático e fazer tudo de forma automática. Elas acumulam tarefas para que ela não tenha nem tempo de pensar direito que ela não quer fazer aquilo, que ela não tem condições de fazer aquilo. Ela vai só acumulando as coisas. E a gente precisa discutir um pouco isso, não só agora e não só aqui, mas de uma forma macro, o fato de poucas pessoas dentro da esfera da igreja serem as que acumulam mais atividades dentro da igreja. Muitas vezes, são poucos os que trabalham e eles ficam acumulados de tarefas. Isso é prejudicial. É prejudicial para a sua vida devocional. Porque provavelmente a pessoa tem tanta coisa que nem a devocional dela está em dia. É prejudicial para a sua família. Porque o tanto de casamento na corda bamba por aí, por causa disso. É prejudicial para a sua saúde. É prejudicial para a sua saúde mental. É prejudicial para o seu descanso. Quantas e quantas pessoas você encontra na igreja, elas estão dormindo, praticamente. Elas estão lá com o olho aberto, mas já estão no modo soneca faz tempo. Porque elas estão cansadas. As pessoas estão cansadas. A gente precisa entender o quanto isso é grave. A gente tenta falar aqui de uma forma mais descontraída, mas é essa a realidade. Não só aqui, eu não estou falando só da Primeira Igreja Batista de São Caetano. Eu estou falando de várias outras igrejas. Eu estou vendo aqui o pastor Emanuel, que também pastoreou por muito tempo a igreja cristã evangélica lá da Vila das Mercês. E eu tenho certeza que ele já observou isso também. E isso é uma realidade em outras igrejas também. São poucos que se dispõem a trabalhar. E isso acaba acumulando. Só que Deus não nos separou para sermos acumuladores de afazeres. A gente não tem que buscar acumular tarefa, porque tem muita coisa que precisa ser feita na igreja. Mas a gente não pode achar que abraçando todas, a gente vai ajudar mais do que prejudicar, porque a gente acaba prejudicando. A gente acaba prejudicando. Porque se você tem um chamado para um ministério, e você acaba não exercendo esse ministério, você está negligenciando um talento que foi dado por Deus para você. Uma oportunidade que foi dada para você. A sua negligência faz com que outras pessoas fiquem sobrecarregadas e isso adoece o corpo. Não é só o seu corpo que fica doente. O corpo, igreja, fica doente. Fica adoecido. Só que Deus nos chama à realidade nessa noite, para que nós entendamos que o equilíbrio é fundamental para a gente viver uma relação saudável com o corpo de Cristo. Porque nós fazemos parte, nós somos parte do corpo de Cristo. E nós devemos prezar pela saúde do corpo. Aqueles homens, eles não podiam assumir mais aquela responsabilidade, aquela não era a responsabilidade deles. Eles tiveram a noção disso. É por isso, meus irmãos, que esse texto nos grita a desafiadora lição de delegar. Quem aqui não tem problema com delegar? Quem não tem? Eu tenho. E olha que eu nem tenho uma equipe para poder... Não é, sabe, mas nas mínimas coisas, no confiar. A gente é muito falho nisso. Não se sinta ofendido, eu falo por mim, antes de tudo. É muito difícil delegar, isso é uma coisa que Deus precisa trabalhar no nosso coração. Nós sempre achamos que os outros não vão conseguir fazer com o mesmo cuidado aquilo que a gente pensou que pode ser feito.
Só que o Senhor quer que nós confiemos nele e ele quer nos restaurar para que, em nome de Jesus, nós sejamos trabalhados no nosso coração para saber confiar e acreditar nas pessoas, delegando a elas o direito de participarem do corpo de Cristo. Participarem da glorificação a Deus através das atividades da igreja. Você já parou para pensar que quando você centraliza alguma atividade em você, seja aqui, ou em alguma atividade dentro do reino de Deus, fora desse ambiente igreja aqui, das quatro paredes, você está tirando o direito de alguém de louvar a Deus através daquela atividade? Através daquele talento? Se a gente faz um impacto evangelístico e a gente tenta abraçar o mundo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente tira o direito de alguém talentoso, alguém que pode contribuir, de fazer algo relevante para aquele evento. Só que aí a chave para a gente compreender tudo isso isso não vale só para a igreja. Quando a gente é centralizador no trabalho, a gente deixa de permitir que alguém se desenvolva de alguma forma. E no mundo, por aí, nós temos irmãos em Cristo. Alguns deles nós encontramos no trabalho, nós encontramos na faculdade, nós encontramos na nossa rua porque são vizinhos. E quando a gente anula o direito dessa pessoa de trabalhar, de servir, de contribuir, a gente está sepultando o talento dela. A gente está sepultando o direito dela de contribuir. Então, centralizar de forma consciente ou inconsciente acaba por diminuir esse meu irmão. Acaba por diminuir essa outra pessoa. E é por isso que a gente não pode aceitar uma vida centralizadora. A gente precisa lutar contra o hábito de ser centralizador. Os apóstolos disseram: separem 7 homens respeitados, com sabedoria e cheios do Espírito Santo, para que nós os encarreguemos deste serviço. A gente precisa ter a mesma atitude de coragem. Porque talvez os nossos ombros estejam tão pesados da gente querer levar todo o fardo. Só que essa obra não é nossa. Essa obra não tem o nosso nome lá. Essa obra é do Senhor. E Ele mesmo cuida. É Ele quem levanta os obreiros e é Ele quem tira. E se você não tiver mais servindo para esse trabalho, porque você está cansado, sobrecarregado, estafado, Ele vai falar para você ir para o banco. E a gente vê, né, futebol aí, tem alguns que são cri-cris que não aguentam, né? Quando o técnico fala para a plaquinha levantar lá e, banco. Tem alguns que reclamam. É natural da natureza humana esse processo. Mas é natural que nós, nascidos de novo em Cristo, busquemos essa mudança, que Ele mude, de fato, os nossos corações, para que a gente perceba o nosso papel no reino, o nosso papel nesse processo. E aí, a obra do Senhor, e a gente precisa confiar no processo. E é interessante quando a gente fala, confie no processo. Qual o processo? A obra é dele, ele quem vai fazer. A gente não tem as respostas. Mas confiar no processo significa aguardar, esperar e confiar. A gente precisa esperar. O processo consiste em viver o reino de Deus na medida certa. A gente não deve viver a expectativa do reino pelo ponto da gerência, mas sim no aspecto do privilégio. É graça de Deus a gente fazer parte do reino. É graça. Graça de Deus. A gente não é gerente do reino. Somos miseráveis pecadores que Cristo alcançou e pelo seu sacrifício nós tivemos acesso ao reino, que já começou.
A jornada, então, com Cristo deve nos reconfigurar o pensamento e o coração. Se você está sentado nesse banco aí, tem o mesmo pensamento, o mesmo estilo de vida da noite ou do dia em que você levantou a sua mão aceitando a Cristo, a sua configuração está totalmente corrompida. Você precisa ser reconfigurado, trazido para uma nova realidade. Seu sistema está corrompido. A gente falou sobre isso no acampamento dos adolescentes no ano passado. Esse foi um tema que a gente tratou lá. A gente não pode viver uma vida com Cristo visando o interesse, o sucesso a todo custo, o centro das atenções. O nosso objetivo deve ser servir. A gente observa isso aqui. A preocupação dos discípulos / apóstolos. Se a gente servir com a questão da distribuição do alimento, a gente vai deixar de servir num aspecto fundamental, que é a questão do ensino. E a gente vai prejudicar o corpo. É por isso que a gente tem que separar irmãos, homens, dispostos ao trabalho, com boa reputação, com sabedoria, para que eles cumpram essa função do acolhimento. E aí nasce o ministério diaconal, que é super importante, nós temos que defender e reconhecer dentro da estrutura da igreja. Os irmãos diáconos são instrumentos de Deus para o serviço na igreja. E glória a Deus, porque nós temos um ministério diaconal forte aqui nessa igreja, que trabalha, que serve os irmãos. Só que a gente precisa entender que esses irmãos não podem ser sobrecarregados. Isso vale também para os pastores, vale para os outros líderes de ministérios também. Aqueles homens, eles foram escolhidos para servir. Eles tinham algumas características, eles deviam ser respeitados, cheios de espírito e com sabedoria. Isso quer nos dizer alguma coisa. Isso nos aponta a questão do exemplo. A gente precisa ser exemplar. Nós devemos ser exemplo para aqueles que nos cercam. Porque a gente precisa lembrar que nem todos que nos rodeiam conhecem a Cristo. As pessoas vão ver de Cristo na sua vida, através de nós. Então, ser respeitado significa respeitar os outros, significa agir com prudência, significa não se envolver com coisas erradas, significa não andar na imoralidade, significa ser cheio do Espírito e ter vida com Deus, significa buscar ao Senhor. Então, a vida devocional precisa estar em dia. Se você está sobrecarregado e a vida devocional está atrasada, tem que regularizar isso daí. Você tem que testificar para uma vida que aponte sabedoria e confiança no Senhor. É fazer as coisas de forma sensata. E todos nós lutamos contra uma coisa, um mal do nosso tempo, que é a questão do impulso. Do impulso, que nós somos metralhados pela internet, pela TV, quem ainda assiste TV, né? Ou pelos streamings da vida. Pelo impulso. Pelo impulso. Quem aqui nunca abriu lá um aplicativo da Amazon na vida? O Roberto estava falando sobre simplicidade, né? E outro dia eu tive a oportunidade de estar com os irmãos lá na classe de família para falar sobre voto de simplicidade. Quem aqui nunca abriu um aplicativo da Amazon para lá ver, está precisando comprar alguma coisa, bombardeado por um banner, mega day de promoção, mega promoção, dias tais a tais. Aquilo ali já é um impulso para você ir lá e comprar. Aí você acaba comprando até o que você não precisa. Você sai de lá com 2 liquidificadores, sendo que você já tem 3 em casa. Você compra uma televisão, sendo que você tem uma que está na caixa ainda. E é isso, a sociedade faz isso com a gente. E é por isso que a gente não pode ser impulsivo. Mas isso é um trabalhar do espírito. Porque se for pela nossa própria capacidade, a gente não aprende. A gente sempre vai achar que amanhã a gente vai fazer diferente. Mas o amanhã sempre chega. E aí a gente vai jogando para o outro amanhã, e é sempre arrastando com a barriga.
Irmãos, a gente precisa entender o valor de servir. Infelizmente, nós conhecemos muitos irmãos, ou pessoas que se dizem irmãs em Cristo, que não entendem o valor de servir. E que fazem pior ainda, pessoas que envergonham o Evangelho. Só que a gente é chamado para influenciar. Todo mundo aqui tem um grupo de influência nos seus círculos sociais. Todo mundo aqui é um potencial influenciador. E assim, tudo bem que nesses nossos tempos a palavra influenciador pega mal, né? Quando você ouve influenciador, você já vira o nariz, assim, já vira a cara, porque tem alguns péssimos exemplos. Mas aqui eu estou falando da palavra influenciador no aspecto positivo. Nós temos um grupo de influência ao nosso redor. E a gente precisa influenciar positivamente o mundo. Como? Falando do Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo a representação do reino nesse mundo. O texto diz que os apóstolos impuseram as mãos nesses 7 escolhidos. Dentre eles estava Estevão. Quando a gente avança aí em Atos 6, a gente vê que Estevão caminha para ser o primeiro mártir da igreja, né? Sofreu a perseguição por amor a Cristo. É um risco que todos nós aqui podemos correr algum dia. Tem muitos irmãos por aí que já correm. A gente sabe, o pastor Neto citou aqui um irmão em Cristo que era missionário, acho que no Quênia, que faleceu. Quantos e quantos já não vivem a realidade da perseguição? Só que a gente precisa entender que para influenciar, a gente vai impactar. E quando a gente impactar, vai incomodar. E o risco da perseguição vai acontecer. Talvez não seja perseguição com risco de morte. Mas vai ser perseguição no trabalho, vai ser perseguição na família, vai ser perseguição digital, que hoje em dia está super em alta também. Perseguição pode vir de vários lugares. Só que a gente aprende com Paulo lá em Filipenses 1:21, um texto muito conhecido, muito conhecido. Aqui ele traz um contexto da morte, mas a gente precisa entender num contexto amplo também. Paulo diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu tenho Cristo. Se eu morrer hoje, para mim tá tudo bem, tá ótimo. Se eu for anulado, se eu for cancelado, né? Quantos e quantos têm medo de ser cancelados na internet, né? De perder os seus milhões, tanto de seguidores quanto financeiro, né? Porque as pessoas vivem de ser influenciadores hoje em dia. Só que se a gente for cancelado, tudo bem também. A gente tem Cristo, Cristo nos basta. A gente não precisa de número, a gente não precisa de seguidor, a gente não precisa ser top 10 nos seguidores de redes sociais. As pessoas ficam muito presas a números, e tudo bem, eles são importantes. Mas os números são uma parte do processo, e o processo precisa ser confiado de forma integral. A gente precisa confiar no processo como um todo, não só nos números. E é por isso que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo para anunciar a Cristo. Se eu morrer, é melhor, porque eu vou para a presença do meu Salvador. O saldo é positivo. A gente precisa ter essa noção de que o saldo é positivo. O versículo 7, o último versículo desse trecho, nos diz: assim a mensagem de Deus continua a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Aqueles homens escolhidos se deixaram ser usados para a obra de Deus e influenciaram positivamente aquela geração e as futuras por meio da mensagem do Evangelho. E é por isso que essa mensagem chegou aos nossos dias. A gente é sempre fruto dessa mensagem, dessa ousadia que esses homens tiveram, dessa percepção que esses homens tiveram. E a gente precisa entender o chamado. A gente não pode se contentar em ser mais um sentado no banco da igreja.
Talvez o ministério que você não tem exercido está sobrecarregando alguém. Talvez a influência que você tem deixado de exercer sobre a vida de alguém está levando essa pessoa a passos largos para o inferno. Aquilo que você posta, é inocente, não vai causar mal a ninguém. Talvez aquilo tenha sido um péssimo exemplo para alguém. E aí você está contribuindo para que essa pessoa vá para a condenação eterna. Você pode influenciar a sua vizinha com a mensagem do evangelho, mas para isso você não pode ser conhecido como uma pessoa, você não pode ser conhecida como uma pessoa fofoqueira. Porque se você for fofoqueiro ou fofoqueira, que exemplo que você vai dar para sua vizinha? Um péssimo exemplo. A pessoa vai te olhar com um olhar de julgamento. Você pode influenciar o seu chefe com o evangelho, mas para isso você não pode ser aquele funcionário que, para conseguir um aumento ou uma promoção, pisa em todos os outros da equipe. Porque isso daí vai virar contra você lá na frente. Porque se você, numa hipótese, é promovido, você já começa o trabalho sem equipe. Você já não tem equipe na mão. A pessoa já vai entregar o cargo, já vai embora. Você não vai começar bem. E é por isso que você precisa ser um exemplo. Você pode influenciar os seus parentes, mas para isso você não pode ser um caluniador. Lá quando você está na mesa do almoço de domingo, aquela tentação que vem assim de falar mal de alguém, a gente precisa barrar. Porque aquilo nasce no nosso coração com uma facilidade, mas isso daí nos coloca contra a parede e nos impede de ser bom exemplo. E Deus nos chama para influenciar muitas vidas. Só que para isso, nessa noite, talvez Deus precise restaurar algumas vidas que estão aqui, que estão nos acompanhando em casa. É noite de restauração. A começar em mim. Sempre isso. A mensagem tem que ser sempre a partir do mensageiro. É um trabalhar do Espírito nos nossos corações. A intimidade com Deus, através da busca pela sua palavra, a santidade, a gente tem que buscar isso, porque esse é um ponto basilar do Evangelho. Você não pode influenciar os outros para o reino se você for mau exemplo. O que você tem expressado no seu dia a dia? Você tem sido um bom exemplo? Quando você não encontra ninguém da igreja no mercado, você trata bem a funcionária do mercado? Quando ela dá aquele bom dia seco, nem responde o seu bom dia, você continua sendo gentil com aquela pessoa que está lá trabalhando há 10 horas seguidas e recebendo um salário baixo? Isso é exemplificar o evangelho, é exemplificar o reino. Então está na hora da gente deixar de lado os gritos da velha natureza, porque Deus nos quer influenciando para Cristo. Nós devemos ser influenciadores da forma positiva da palavra. Da forma positiva. E é por isso que a gente só vai poder fazer isso se verdadeiramente nós nos deixarmos ser usados por Ele. Porque não é mérito nosso, não é bondade nossa, é bondade dEle. E é por isso que a gente precisa entender a necessidade da restauração. E eu não estou falando aqui que tem que ser uma coisa sobrenatural, a luz tem que piscar, alguém tem que rodopiar, não estou falando nada disso. Eu estou falando que esse processo de restauração nasce no seu coração. E vai te incomodar a tal ponto de que quando você acordar amanhã, quando você acordar na terça, quando você acordar na quarta-feira, quando você acordar daqui 15 dias, a sua mente ainda terá a semente dessa reflexão. Esse incômodo
lá te levando a uma oração, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a gente lembra de Isaías, né? Senhor, me perdoa, eu sou pecador e eu habito numa geração de pecadores, mas eu sou pecador. E a gente lembra de Pedro, né? Quando tem um encontro, quando é chamado por Cristo, que ele vê aquela pesca sobrenatural, e ele fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Começa pela percepção do pecado. Nós somos pecadores. O que nos separa daqueles que estão fadados à condenação eterna é que nós fomos resgatados pelo sangue, e o Senhor trabalha no nosso coração, e nós vivemos um processo de santificação. Mas isso não quer dizer que a gente está livre do pecado. A gente está livre do processo cíclico do pecado. A gente não vive mais para o pecado. A gente não pode ter o pecado de estimação. A gente não pode ter aquele pecado de bengala. A gente vive uma nova vida, uma vida em santificação. E é por isso que esse desejo, esse incômodo, tem que nos levar a uma mudança de vida, a uma restauração. A gente precisa ser restaurado, meus irmãos. E aqui eu não estou falando que aqueles que estão piores ou melhores, eu estou falando que a igreja de Cristo, não só em São Caetano, mas a igreja de Cristo precisa passar por restauração. E há quem diga, e eu sou defensor dessa ideia, de que a conversão é um processo constante. Constante. Porque se você acha que se converteu uma vez e basta, você cai no perigo do legalismo. Achando que tendo lá suas 3 orações por dia, está tudo em ordem, a devocional está feita, está tudo certo, a leitura bíblica anual está completa, está tudo certo. A gente acaba caindo no legalismo. E não pode. A gente precisa lutar contra o legalismo. A gente precisa buscar a restauração. E a restauração é esse processo que nos leva à conversão constante, sempre aos pés da cruz. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Senhor, está aqui a Tua igreja, Senhor. Nós pedimos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos, Senhor, confrontados e restaurados, Pai. Coloque em nós, Senhor, a semente dessa restauração. Nos incomoda, Senhor, e nos leva sempre aos pés da cruz, onde a gente lembre, Senhor, humildemente, que nós somos servos e que nós somos chamados para influenciar positivamente para o reino. Senhor, nos lembre da nossa condição de servos. Servos, Senhor, e que nós humildemente, Senhor, possamos completar o chamado para a honra e glória do Teu nome. Amém. Obrigado por essa igreja, Senhor, obrigado pelos irmãos que servem aqui. Levante, Senhor, outros irmãos dispostos, amém, com seus talentos, com seus dons, com seu amém, amor, para servirem, para que o fardo, Senhor, seja aliviado, para que a Tua igreja glorifique o Teu nome, amém, Senhor, para que o Teu evangelho avance em São Caetano, no ABC, em São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, amém, Pai. E assim também abençoe outras igrejas, Senhor, aquelas que passam por dificuldades, com falta de obreiros. Levanta, Senhor, pessoas amém, dispostas, com coração humilde, Senhor, para servir amém, a Ti. É assim que nós oramos, pelos méritos de Cristo. Amém.